Quantas pessoas são necessárias para transformar a sua vida em uma prática espiritual? Não se incomode caso o parceiro não queira cooperar. É através de você que a sanidade, ou seja, a consciência, consegue chegar a este mundo. Você não tem de esperar o mundo se curar ou alguém se tornar consciente antes de poder alcançar a iluminação. Pode ter de esperar para sempre. Não acuse o outro de não ter consciência. No momento em que a discussão começar, é sinal de que você passou a se identificar com uma posição mental e a defender não só aquela posição, mas também o seu sentiente. Às vezes isso pode servir para apontar certos aspectos do comportamento do outro se sentir errado. Se o outro se comportar de modo inconsciente, abandone qualquer julgamento. O julgamento tanto serve para as pessoas confundirem o comportamento inconsciente com quem elas são de verdade, quanto para projetar a própria inconsciência sobre a outra pessoa e se enganar por causa disso sobre quem elas são. Abandonar qualquer julgamento não significa não reconhecer a disfunção e a inconsciência quando se deparar com ela. Significa ser o saber e não ser a reação e o juiz. Você não vai nem querer reagir ou poderá reagir e ainda assim ser o saber. O espaço no qual a reação é observada e onde ela se permite existir. Em vez de brigar com o escuro, você traz a luz. Em vez de reagir a uma desilusão, você vê a desilusão, mas ao mesmo tempo enxerga através dela. Ser o saber cria um espaço nítido de presença amorosa que permite a todas as coisas e pessoas serem como são. Não existe maior catalisador para que a transformação aconteça. Se você adotar essa prática, o outro não conseguirá ficar com você e permanecer inconsciente. Se os dois concordarem em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal, tanto melhor. Podem contar ao outro os pensamentos e sentimentos tão logo apareçam, ou assim que uma reação desponte, de forma que não haja tempo para surgir um espaço em que uma emoção não dita ou desconhecida, ou uma queixa, possam se agravar e se desenvolver. Aprenda a expressar os seus sentimentos sem culpar ninguém. Aprenda a ouvir o parceiro de um modo aberto, sem reservas. Dê ao parceiro espaço para ele se expressar. Esteja presente. Acusar, defender e atacar, todos esses padrões destinados a fortalecer ou proteger o ego ou a atender às necessidades dele, irão se tornar supérfluos. Dar espaço aos outros e a si mesmo é fundamental. O amor não consegue florescer sem isso. Quando você tiver removido os dois fatores que destroem os relacionamentos e o seu parceiro tiver feito o mesmo, vocês vão sentir a alegria do desabrochado relacionamento. Em vez de refletir o sofrimento e a inconsciência, em vez de satisfazer as necessidades mútuas viciadas do ego, vocês vão refletir para o outro o amor que sentem lá no fundo, que surge com a realização da unidade de cada ser com tudo o que existe. Esse é o amor que não tem opositores. Se o seu parceiro continua identificado com a mente e com o sofrimento, mas você já se libertou deles, vai ser um grande desafio. Não para você, mas sim para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa iluminada, ou melhor, é tão fácil que o ego acha extremamente ameaçador. Lembre-se de que o ego precisa de problemas, disputas e inimigos para fortalecer o sentido de separação de onde tira sua identidade. A mente do parceiro não iluminado ficará profundamente frustrada porque não encontrará resistência às suas posições rígidas, o que significa que ela vai se tornar insegura e enfraquecida, além do perigo de essas posições desabarem todas juntas, resultando na perda do eu interior. O sofrimento do corpo pedirá uma resposta.
mas não irá obtê-la. Sua necessidade de discussões, dramas e disputas não será atendida. Mas atenção, algumas pessoas que são fechadas, retraídas, insensíveis ou distanciadas dos sentimentos podem imaginar que são iluminadas e tentam convencer os outros disso. Elas podem sustentar que não existe nada errado com elas e que o erro está no parceiro. Os homens têm mais tendência a agir assim do que as mulheres. Talvez vejam suas mulheres como irracionais ou emocionais. Mas se você consegue sentir suas emoções, não está muito distante do radiante eu interior, que está logo ali sob elas. Se você age mais com a cabeça, a distância é muito maior e você vai precisar colocar emoção no corpo antes de poder alcançar o corpo interior. Se não houver uma emanação de amor e de alegria, uma presença completa e uma abertura na direção de todos os seres, então não é iluminação. Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata, basicamente, de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas neste exato momento. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problemas? A mente inconscientemente adora problemas porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento. E também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Por isso é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessa a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará assim de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas. Se alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora, e algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, de uma hora para outra, tornam-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em nenhum dos casos existe um problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões.
é que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado ao foco no futuro e a se estar fora do contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá o medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva, se conseguir perceber o momento presente. Tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. O modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se transformando na consciência coletiva do planeta. E ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. O fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio. É mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. É uma questão de perspectiva. O que fazer, o fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio. Mas retorne imediatamente para perceber o momento presente, tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos. Assim não haverá acúmulo do tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua no futuro. O tempo do relógio não diz respeito apenas a marcar um compromisso ou programar uma viagem. Inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente, estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los, predizer o futuro através de padrões e leis que podem ser físicas, matemáticas e etc. Aprender com o passado e adotar as ações apropriadas com base em nossos prognósticos. Mas mesmo aqui, no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem uma referência ao passado ou ao futuro, o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação do passado é relevante e se aplica ao agora. E planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo se faz agora. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, embora elas tenham uma noção relativa do tempo. Em outras palavras, continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso, para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em tempo psicológico. Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar numa autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em meu. Ele passou a ser uma parte do seu sentido de eu interior e se transformou em tempo psicológico.
que está sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos empregando o tempo do relógio. Sabemos bem aonde queremos chegar, mas respeitamos e voltamos toda a nossa atenção ao passo que estamos dando neste momento. Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca de felicidade, satisfação ou psico, o tempo do relógio se transforma então em tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar, de possuir, de conseguir. Aí não somos mais capazes de ver nem de sentir as flores pelo caminho, nem de perceber a beleza e o milagre da vida que se revela em tudo ao redor, como acontece quando estamos presentes no agora. Quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho a intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a atenção para um fato simples, algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender e até mesmo considerar sem sentido. Mesmo perceber, isso será como cortar com uma espada todas as camadas de problemas criadas pela mente. Repito que o momento presente é tudo o que temos. Nunca há um tempo em que a nossa vida não é este momento. Não é verdade? Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental. Se olharmos para as manifestações coletivas, elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias como o comunismo, o nacional-socialismo ou qualquer nacionalismo, ou de sistemas rígidos de crenças religiosas que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando a salvação, sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação, etc., será alcançada. Muitas vezes os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor na Rússia, na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum lugar, além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar, ou restrita a breves prazeres como sexo, comida, bebidas e drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar ou, em vez disso, está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que lhe dê um sentido à vida? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são encenados repetidas vezes como um roteiro dentro da nossa mente que nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente insatisfatório.
o ego vem sendo uma parte absoluta. Aliás, nós precisamos saber, antes de falarmos mais sobre isso, quando falamos do ego, não confundir o ego com o que eu chamo de identificação com a forma. Todos têm uma identificação com a forma que significa você tem uma forma física e uma forma psicológica. A pessoa, a criação da pessoa no nível da mente e das emoções. E a sua forma física e psicológica tem o seu lugar. E não devem ser confundidas com um ego. Cuidar da sua forma, reconhecer e honrar isso, ou mesmo melhorar, isso é coisa boa. Você pode melhorar a sua forma física através dos exercícios e da nutrição certa. Você pode melhorar sua forma psicológica através de novas experiências. Ganhar mais conhecimento, aprender novas coisas, tudo isso é parte da sua identificação com a forma. Como identidade da forma, você não está completo ainda. Há muitas possibilidades, muitas coisas que você pode continuar fazendo. A menos que você tenha 100 anos, e nesse caso, você não precisa fazer muito. Quanto mais velho, mais você pode estar retornando para dentro do ser. Enquanto isso, alguma forma continua lá. E quando você fica muito velho, ela começa a desaparecer e então depois você é cada vez mais e mais só a sua essência. Então reconhecer a sua própria forma significa quando o ego desaparece. Oh, desculpe. Qual é a diferença da sua identidade da forma e o seu ego? É muito simples. Ego significa a completa identificação com sua identidade da forma. Isso significa que só se conhece a si mesmo como veículo físico, que pode ser bonito ou não, que pode ser gordo ou magro, ou o que seja, ou melhor, que todos os outros e etc. Ou ficando velho, eu não quero mais me olhar no espelho. Essa é a sua forma física, mental e emocional. E essa completa identificação com a identidade da forma é o ego. Então é importante, quando se fala sobre o ego, definir o que se quer dizer. Às vezes as pessoas discutem sobre o ego, uma pessoa entende uma coisa sobre essa palavra e a outra pessoa tem um entendimento bem diferente. Então é importante sabermos em qual sentido usamos a palavra ego. Agora, quando digo a completa identificação com a identidade da forma, o que essa identificação significa? Essa identificação significa que você deriva o seu senso de eu exclusivamente do corpo. Da aparência, das suas habilidades e etc. E da mente, das emoções, conhecimentos, conquistas e habilidades, todas essas coisas que estamos falando. E isso é algo inevitável à medida que a consciência humana vem crescendo. Por milhares de anos, a habilidade de pensar cresceu. Foi um incrível desenvolvimento evolutivo, a capacidade de criar da consciência, de criar o pensamento. O que aconteceu então foi que os humanos, antes do surgimento do pensamento, humanos viveram
em um estado de conexão com o ser, com o todo. Então, muito gradualmente, eles começaram a pensar, e mesmo quando começaram a pensar, ainda não era um problema. Era uma coisa maravilhosa. Alguns antropólogos, e eu acredito que estão corretos, quando dizem que quando os humanos começaram a pensar, que é algo que está linkado com o surgimento da linguagem. Muito do pensamento são palavras na sua mente. Então surgiu a linguagem e à medida que crescia mais e mais, a habilidade de pensar crescia mais e mais. Alguns antropólogos dizem, e eu acredito que estão corretos, porque ouviram essas vozes na sua cabeça, então eles interpretaram seus processos de pensamento como mensagens de Deus ou de deuses que podem ter dito: agora vai lá e mate aquelas pessoas naquele povoado. Talvez. Mas talvez ainda não estivessem chegando a esse estado, onde sentiram a necessidade de matar pessoas no povoado vizinho, que surgiu mais tarde quando eles começaram a se identificar mais e mais com as estruturas de pensamento em suas mentes. E o ego coletivo se desenvolveu antes do ego pessoal. O ego pessoal foi um estado posterior de desenvolvimento. Então a capacidade de pensar surgiu gradualmente. Cresceu mais e suas consciências caíram mais e mais em suas mentes, em seus pensamentos. Gradualmente eles perderam essa sensação como um enraizamento, como ser, e esses foram os estados iniciais do ego se formando. Essa é a razão pela qual eu diria que é por isso que em muitas civilizações e culturas antigas eles tiveram um mito antigo em muitas partes do mundo, chamado por diferentes nomes. E esse mito é chamado de Era Dourada. E conta uma história que era uma vez, há muito tempo, em um passado distante, em que os seres humanos eram felizes, quando tudo ia bem e a vida era fácil. E por milhares de anos as pessoas vêm contando essa história sobre esses tempos antigos. Esses eram tempos do estágio pré-egóico da consciência humana, quando existia essa conectividade. Honra é um termo que eu não usaria normalmente e eu irei modificá-lo de algum modo. Ele vem dos ensinamentos cristãos. Que diz que o que você honra ou você ama não é a criatura ou o criado. Mas você honra e ama o Criador no criado. Eu não chamaria de Criador porque traz a ideia de algum agente externo que cria as coisas. Mas há uma verdade escondida aí. Honrar a essência da vida, a consciência única dentro de cada forma, ou a forma não estaria viva como todas as formas estão. Honrar isso, mas realmente o que isso significa é um reconhecimento. Você não pode honrá-lo a não ser que haja um reconhecimento. O reconhecimento vem quando você se aproxima de alguém, ou algo, ou alguma forma de vida, sem as barreiras conceituais criadas pela mente pensante. Quando você se aproxima sem isso, vem um reconhecimento que não está no nível conceitual.
um sentir, um saber do outro como não diferente de você. Um sentir, um saber do outro como sendo fundamentalmente você mesmo. E quando isso é reconhecido, você honra tudo no reino manifestado. Porque você se reconhece. E esse honrar é também amor. Então, quando você diz honrá-lo, é realmente amá-lo. Reconhecê-lo como essencialmente um com você mesmo. Mas pode não funcionar. E eu digo, você deve honrar. Por que deveria? Mas ele vem naturalmente nesse reconhecimento. O honrar a vida. Mesmo as formas de vida. Sim, elas têm vida curta, mas são também honradas. A vida dentro da forma, o grande mistério. O imanifestado dentro do manifestado. Então, ao nível da forma, qualquer que sejam os contornos que vêm e vão, quando aquilo que está além da forma é reconhecido, então o que quer que ocorra no nível da forma é reconhecido como somente de importância relativa e não absoluta. Então se pode dizer, isso importa, mas não importa tanto assim. O que realmente importa é você reconhecer essa essência em torno de você e do outro. Então, em última instância, não há os outros. E assim a essência da consciência egóica, o caminho de sofrimento, e também o caminho do mal, do que chamamos mal, é a completa identificação com a forma. Então qualquer outra forma é reduzida a um objeto mental. Sua vida não é reconhecida porque você está tão identificado com esta forma física, tanto física quanto psicológica, a forma do mim, ou ainda pior, a forma do nós. Um grupo, uma tribo, completamente identificados com essa. Com a nossa crença, nossa forma, nossa história. Nós. E quanto mais completa for a identificação com a forma, mais sofrimento surge. Mais sofrimento que você cria para você mesmo e para os outros. Mais sofrimento que você cria no mundo. E algumas vezes as pessoas perguntam sobre a natureza do mal. E é somente isso. Completamente enredado em sua própria forma. E então o oposto é verdadeiro. O reconhecimento vem que você está em todas as formas. Não mais enredado naquela pequena bolha. Forma física, porque sem dúvida, de algum modo você está enredado nela por um tempo.
Mas então a bolha da forma psicológica do mim ela some e você não vê mais esse mundo ameaçador. As emoções negativas repetitivas podem às vezes conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Como já afirmei, você não deixa que ela surja ou está completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: ei, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferente do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos e empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras: atenção, aqui e agora, atenção, aqui e agora. Adiante, descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como já afirmei, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou? Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual,
Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você, e em vez de desencadear uma reação inconsciente e uma negatividade, como uma agressão, uma defesa ou um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável, se você escolher fazer isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Você passa a estar em seu poder, não mais em poder de alguém, nem sob o governo da mente. Quer seja um alarme de um carro, uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto, ou a perda de todos os seus bens. O mecanismo de resistência é o mesmo. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria a você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz, e esse é o milagre da entrega. Iluminado ou não, no nível da sua identidade com a forma, você não está completo. Você é a metade do todo. E isso é percebido como a atração homem-mulher, o movimento em direção à polaridade oposta de energia. Não importa qual seja o seu nível de consciência. Mas nesse estado de conexão interior, você percebe uma atração em algum lugar sobre a superfície ou na periferia de sua vida. O universo inteiro parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano e, naturalmente, também é a marola. Mas a marola, que percebeu a sua verdadeira identidade como oceano e sabe que, em comparação a essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e marolas não é assim tão importante. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo, mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para a pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. Ao se aproximar da idade adulta, a incerteza da sexualidade, seguida da percepção de que você é diferente dos outros, pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento. Isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante.
onde as pessoas inquestionavelmente carregam todos os padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual pode ser uma vantagem. Até certo ponto, ser um estranho, alguém que não se enquadra com os outros, ou é rejeitado por eles por qualquer razão, torna a vida difícil, mas também traz uma vantagem com relação à iluminação. Ela tira você da inconsciência quase à força. Por outro lado, se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade, escapa de uma armadilha para cair em outra. Você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que você tem de si mesmo como um homossexual. Vai se tornar inconsciente. Vai virar uma falsidade. Debaixo da máscara do ego, vai estar muito infeliz. Se isso acontece com você, ser homossexual virou um obstáculo. Mas sempre existe uma nova oportunidade. Uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador. Se você não consegue ficar à vontade consigo mesmo, vai procurar um relacionamento para encobrir o seu desconforto. Só que esse desconforto vai reaparecer de alguma outra forma no relacionamento. E você provavelmente atribuirá a responsabilidade ao seu parceiro. Tudo o que você precisa fazer é aceitar este momento plenamente. Você estará então à vontade no aqui e agora e à vontade consigo mesmo. Mas será que você precisa ter um relacionamento com você mesmo? Por que não ser apenas você? Quando se relaciona com você mesmo, já se dividiu em dois. Eu e eu mesmo, sujeito e objeto. Essa dualidade criada pela mente é a raiz de toda a complexidade desnecessária, de todos os problemas e conflitos em sua vida. No estado de iluminação, você é você mesmo. Você e você mesmo se fundem em um só. Você não se julga, não sente pena de si, não se orgulha de si, não se ama, não se odeia e etc. A divisão provocada pela consciência está curada. Sua maldição foi removida. Não existe um você mesmo que seja preciso proteger, defender ou alimentar. Quando você está iluminado, não tem mais um relacionamento consigo mesmo. Uma vez que tenha aberto mão disso, todos os seus outros relacionamentos serão de amor. Subjacente a qualquer prática está a presença. Não importa se os aspectos externos da prática podem ser diferentes, mas o que cada prática aponta, e eventualmente, se for bem sucedida, e você acabar com isso, é a presença. Lembre-se de nossa definição. Citei Ramana Maharishi quando lhe perguntaram como sabemos, porque essa é a sua pergunta, se estamos fazendo algum progresso no caminho espiritual. E claro, você deve se lembrar da sua resposta. O grau de ausência de pensamento é o seu critério para julgar o progresso no caminho espiritual. E isso é tudo. Então, até que ponto há espaço em você? Cessação de pensar quando não é necessário, momentos crescentes de amplidão. À medida que você evolui espiritualmente, a amplidão se aprofunda e há mais dela, de modo que, eventualmente, metade de você é amplidão. Não leve isso muito literalmente. Metade de você é espaço e metade de você é forma. Mente, conhecimento e assim por diante. Se metade de você for espaço e metade for forma, você levaria uma vida muito equilibrada. E pode ser que, como no caso de Ramana Maharishi, quando ele era um garoto e acabou de passar pela experiência de morte,
ele se tornou 90% de amplidão e não conseguia mais falar. Ele ainda tinha corpo, que são os 10%. E ele se sentou em algum lugar e então voltou para... Muitos poucos humanos são realmente... É difícil quantificar de qualquer forma, eu estou apenas conjecturando. É mais ou menos, quase falando metaforicamente, possuímos pouquíssimos humanos que estão totalmente equilibrados entre se mover no mundo da forma, usando sua mente e seu conhecimento, e interagindo, e estando ocupados e ativos no mundo da forma. E, ao mesmo tempo, não perder a dimensão mais profunda da presença. Portanto, não tendo dois compartimentos separados em sua vida. Alguns praticantes espirituais, meditadores, desenvolvem dois compartimentos. Um da minha prática espiritual, que eles fazem quando meditam, ou vão para retiros de acampamento, e outro que seria a vida diária. Claro, os dois precisam se unir, para que a dimensão espiritual realmente brilhe em todas as coisas que você faz. Em outras palavras, tudo que você faz, há espaço, há uma sensação de paz, que vem mesmo quando você está envolvido em atividades. Você não fica frenético, chateado com cada pequena coisa. Há um espaço em suas interações humanas. Uma sensação de presença que permeia até mesmo os seus negócios. Então é isso que Ramana Maharishi quer dizer quando fala sobre estar livre de pensar. Que amplitudes são momentos em que você está apenas alerta e presente, mesmo enquanto conduz um negócio. Há um estado de alerta e uma presença. E então você se torna mais criativo. A pessoa que criou o iPhone, bem, o homem, Steve Jobs, eu não li a sua biografia inteira. E ele tinha certas idiosincrasias pessoais que eram muito condicionadas pelo ego. Mas além do seu condicionamento egóico, ele tinha áreas em que ele era um praticante, creio eu, de zen e meditação. Ele tinha essas áreas de quietude, e delas vinha a criatividade. Portanto, ele não representou uma união completa e equilibrada. Muito poucas pessoas têm isso, uma união completa e equilibrada, do espaço e da forma. E você não precisa conseguir isso. Eu não tenho. Eu não tenho 50% de eficácia na forma e 50% de espaço. Eu tenho, bom, eu estou apenas calculando aqui, dizendo números. Eu tenho de 80% a 85% de amplitude e de 20% a 15% de forma. Em outras palavras, eu não sou muito bom em lidar com coisas. Quando eu faço, eu sou espaçoso com isso. Minha preferência é não. Então, não sou tão equilibrado. Oprah é muito mais equilibrada do que eu. Ela é muito eficaz em fazer. Tem uma energia aparentemente inesgotável. Eu não consigo acompanhá-la. E ainda assim, ela sempre retorna à quietude. Então, ela não se perde no fazer. Existem algumas pessoas, mas não muitas, Oprah está um pouco mais do fazer do que no ser. Mas ainda há o suficiente para mantê-la enraizada e para que seu trabalho frutifique e contribua muito para a consciência do planeta.
Bom, a primeira coisa que eu acho que qualquer um provavelmente diria é mais agradável ter pensamentos bons. É melhor, certamente. O corpo gosta mais também, porque os pensamentos negativos influenciam o corpo de alguma forma, obstruindo o fluxo de energia. Você pode testar por você mesmo. Quando você se sente estressado ou com pensamentos negativos repetitivos, então o seu corpo não gosta e ele reage. Mesmo a medicina tradicional está descobrindo que existe uma ligação. Bem, alguns ainda dizem que não, mas existe uma ligação entre seu estado de mente ou consciência predominante e o funcionamento físico. Agora você também pode descobrir que os pensamentos negativos proliferam e se multiplicam muito mais facilmente do que os pensamentos positivos. Um pensamento negativo quer proliferar e quer produzir mais pensamentos negativos. Então você pode encontrar um pensamento positivo, por exemplo, que fica muito feliz em ficar sozinho. Não há atração para a proliferação de mais de si mesmo. Um pensamento positivo tem muito menos probabilidade de se tornar obsessivo, alguns dos quais você não consegue se livrar, do que um pensamento negativo. Então, quando você está preso na mente, é muito raro, se é que acontece, que você fique preso em bons pensamentos obsessivos. Você geralmente fica preso em pensamentos negativos obsessivos. Porque é isso que os pensamentos negativos adoram fazer. Eles adoram dominar você. Eles querem, por algum motivo, eles são como certos insetos que de repente se reproduzem e se tornam de um, eles dão à luz a 50 novos seres, que dão à luz a outros 50 e outros 50, e de repente você tem milhões e bilhões deles. Então a diferença fundamental, então, é que um pensamento negativo é, na verdade, algo que se prolifera, enquanto um pensamento positivo é algo que te faz sentir bem. É mais fácil experimentar aquilo que canaliza o pensamento, porque muitas vezes, depois de um pensamento negativo, você apenas experimenta a realidade do que o pensamento acabou de apontar. A vida é bela, aqui a pessoa cita como um exemplo de pensamento positivo. A vida é bela. O que há de errado com esse pensamento? Porque depois desse pensamento, você certamente terá uma certa experiência de vida sendo bela. Então, o pensamento não era mais do que um ponteiro, uma placa de sinalização. E isso é perfeitamente aceitável. Você usa o pensamento como um ponteiro, não absorve toda a sua atenção como um pensamento. Você fica muito feliz em ser apenas um ponteiro. A vida é linda e talvez nos próximos minutos você aprecie tudo o que está ao seu redor. E isso se torna uma verdadeira experiência. Então, como um ponteiro pode funcionar lindamente. E o negativo é apenas um após o outro. Ele torna-se algo obsessivo. Então, mesmo que você mude todo o seu pensamento, de negativo para positivo, o mais importante é perceber o que está além de todo o pensamento.
O pensamento positivo em si ainda não é libertador. Isso não vai te libertar. Pode ser bom, mas não te liberta. Apenas quando você encontrar o lugar, além de todo o pensamento, você vai se libertar. Agora, isso te liberta de pensamentos negativos? Sim. Depois de algum tempo, os pensamentos negativos precisam da sua identificação, ou seja, da sua inconsciência, para proliferar continuamente em sua vida. E só se você se identificou com eles, você dá a eles toda a sua atenção e prática. Não só isso, você se torna eles. Eles saem da sua boca quando você fala, eles estão em seus pensamentos, eles te dominam, eles te possuem e você se torna eles. E é assim que eles continuam a crescer e tomar conta de toda a sua vida. E pode acontecer. Alguns pensamentos ou padrões de pensamentos têm a mesma função na mente humana. Em muitos casos, como um vírus tem no corpo. Um vírus pode proliferar e tomar conta do corpo. Então existem muitos vírus mentais que as pessoas são dominadas e não conseguem se livrar. Às vezes você tem esse vírus durante toda a sua vida. Pensamentos negativos, persistentes e profundamente arraigados, que ocupam toda a sua mente, ou uma seção específica dela. E às vezes o vírus que pode dominar coletivamente toda uma entidade coletiva de seres humanos, seja uma nação, uma tribo, uma religião ou uma seção dentro de uma religião. Pode ser um movimento político que, de repente, tem todas as respostas e, quem sabe, quem são os inimigos dignos. Acontece quando o nacional-socialismo na Alemanha era uma infecção de um vírus mental coletivo. O comunismo soviético, que começou, é claro, com boas intenções, mas é claro que não houve absolutamente nenhuma mudança na consciência. De boas intenções não são suficientes, a menos que haja uma mudança de consciência. Boas intenções o levarão a mais sofrimento. Se não houver mudança na consciência, então o comunismo soviético tornou-se uma coisa terrível e assumiu novamente um vírus mental coletivo. A China, sob Mao Tse-tung, um vírus mental coletivo. Milhões e milhões morreram na China, no comunismo. Obviamente, na Alemanha nazista, milhões e milhões morreram. As crianças denunciariam seus pais. Se uma criança estava infeliz com seus pais, alguém na escola dizia: meus pais estão dizendo isso e aquilo, e no dia seguinte eles eram levados para um campo de trabalhos forçados e nunca mais eram vistos. Loucura total, então, coletiva. As flores foram declaradas ilegais. Eles tiveram que arrancar todas as flores. Infecção burguesa, não queremos flores. E muitas incontáveis coisas já aconteceram e foram controladas por um padrão mental. Uma nação inteira sendo controlada por um padrão mental, obcecado por certas formas mentais. E muitas passagens, durou algumas décadas, e a União Soviética, o comunismo, durou bastante. Nacional-socialismo, a ascensão de 1000 anos, durou, 15 anos ou algo assim. Então, segue seu curso.
Então, com uma infecção por vírus, depois de algum tempo, o vírus desaparece e uma aparência de sanidade retorna. Certamente, sanidade em comparação com o que havia antes. Ainda existe a insanidade normal, que faz parte de um estado normal de consciência, mas não a inconsciência extrema, que pode assumir quando uma forma de pensamento se torna um vírus. E claro, isso acontece com os indivíduos. Eles então interpretam o mundo através de seu vírus mental. Você pode ter certas ideias. Se você ficar muito na internet, você pode ver coisas que acontecem de repente. A infecção do vírus pode acontecer procurando certas coisas na internet. E você certamente acredita totalmente no que isso te diz. Pode ser uma fantasia total, mas parece tão convincente. Se torna uma forma de pensamento em sua mente e a partir daí cresce. E depois disso, você só tem contato com aquelas pessoas que também estão infectadas por aquela forma de pensamento. E você pensa que se tornou então a sua realidade. Esse é o caso de muitas teorias da conspiração. Eu não estou dizendo que uma entre 10, 20 ou 50 teorias da conspiração pode não estar correta. Pode estar, mas muitas delas são construções fictícias, mas culturais. O mundo é muito insano, então provavelmente é mais insano do que você imagina. E isso inclui particularmente políticos e jogos de poder político. E assim por diante. Então eu não estou negando isso absolutamente. Não há conspiração. Há coisas muito loucas acontecendo que nós não sabemos e ainda assim eu não iria por esse caminho. Mesmo que seja verdade, não se deixe levar por isso. Seu trabalho é estar presente. Seu trabalho é incorporar um estado diferente de consciência. Você não pode lutar contra a inconsciência em seu próprio nível. Você tem que se elevar acima da inconsciência. Então, bons pensamentos, sim, bons pensamentos são algo preferível aos maus pensamentos. Mas então, também vá além dos pensamentos bons. Então, os pensamentos negativos vão diminuir em sua vida, mesmo se você estiver presente por muito tempo. À medida que mais presença surgir, bons pensamentos podem surgir naturalmente. E muito da sua consciência não depende mais dos pensamentos que você tem. Há mais presença e você aprecia a vida através da presença, em vez de tentar se convencer de que deve apreciar a vida. Você aprecia a vida diretamente. Gratidão é uma coisa importante. A gratitude é, obviamente, maravilhosa, muito transformadora. A gratidão implica uma profunda apreciação do que você está pensando ou não, o pensamento em sua mente, que acompanha isso, que diz obrigado. Isso é secundário. E depois de algum tempo, você não precisa mais agradecer. Mas quando você pratica gratidão pela primeira vez, agradece por ser útil. Quando você diz algo bonito, agradece por coisas que de outra forma você nem reconheceria. Obrigado por isso. Como a luz que se reflete nesta mesa. Obrigado por esse relógio brilhante. Eu sei que não é ouro verdadeiro, mas ele brilha muito lindamente. Obrigado por esse copo de água, essa substância incrível. Tem pequenas bolhas nela.
eu posso olhar para ela, beber, ela está viva. É uma coisa incrível. E você pode apreciar. É cheio de luz, uma substância leve, vivificante. Se você diz obrigado ou não, depende de você. Agradecer não é o principal ato. O ato é de lhe dar atenção, ou seja, novamente, é perceber através da presença. Então tudo é algo a ser valorizado. O que está ao seu redor. Então, isso é maravilhoso. Uma prática espiritual maravilhosa. E claro, por um tempo é uma prática espiritual. Então se torna uma segunda natureza. Que é assim que você vive. Então existe uma associação com certos pensamentos, expressando gratidão, mas não é o principal. Os pensamentos são mais como indicadores para o que está além do pensamento. Mas na vida de muitas pessoas, no início da prática espiritual e da realização, é que elas repentinamente percebem o quanto ficaram presas em pensamentos negativos nos últimos anos. E de repente elas acordam para os seus próprios processos de pensamento, enquanto eles ainda estão presos em seus próprios processos de pensamento. Esse é o começo do despertar espiritual. Se você perceber que tipo de processo de pensamento tem predominado em sua vida, nos últimos anos e todos os dias, através dos quais você interpreta outras pessoas, o mundo, você mesmo, sua vida e assim por diante, isso é um salto incrível, porque implica que certamente a consciência ou a presença emergiram. Então isso é algo maravilhoso. Essa é a sua prática. Não importa onde você pratica ou seja o que for. Onde quer que você esteja em sua vida, você pode praticar. Cada situação, cada momento são as duas dimensões. E é isso. O fim do medo vem com isso. O medo é uma condição humana normal para a maioria das pessoas, às vezes enterrada sob outra coisa. O medo em suas muitas manifestações, nervosismo, tensão, ansiedade, raiva, realmente vem do medo. O estresse é realmente uma forma de medo. Todas as muitas formas do medo são bastante normais. Mas por quê? Isso é tudo que você sabe. Isso é o medo. Você não sabe do que está ali dentro. Uma vez que você saiba disso também, é o fim do medo. Porque nada pode ser destruído. É por isso que começa o curso de milagres, que é tudo o que você sabe. O prólogo, o primeiro, antes de tudo começar, diz que este curso pode ser resumido nas seguintes palavras: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Aqui está a paz de Deus. Nada real pode ser ameaçado, e isso está aqui. Porque nada irreal existe em última análise no mundo da forma. A forma, em última análise, não é real em si mesma. Nada irreal existe.
Nisso, o que significa saber disso, está a paz de Deus. Deus, é claro, é o sem forma, o atemporal, o eterno, o não manifestado, que está dentro e além do mundo. Alguns de vocês, como mencionei anteriormente, são capazes de sair de suas mentes e podem praticar isso por meio de uma escolha consciente. Estar presente. Nada para pensar agora, apenas para estar presente. Você não carrega sua história com você quando está presente. Sua situação de vida. Eu uso essa palavra no Poder do Agora, muito importante. Sua situação de vida, todo mundo tem uma. Passado, futuro, relacionamentos, trabalho, saúde, finanças, onde você mora, o que acontece com você e toda a sua situação de vida. Você tem uma vida. Você está aqui, você tem uma situação de vida. Claro que tem. Mas você também tem. Não é que você tenha uma vida, você é a própria vida. E quando sua situação de vida é tudo que você sabe sobre si mesmo, que é outra forma de colocar essa percepção, é tudo que você sabe, então você sente falta da vida. Agora, você é muito bom em lidar com sua situação de vida, mas sente falta da vida. Você faz todas as coisas certas, mas isso nunca te leva a lugar nenhum, porque você sente falta da vida. A vida é agora, e a vida não está no fazer. A vida está no ser, no agora. Saia do pensamento para uma grande quietude, se você puder. E também outra maneira é não acreditar completamente em todos os pensamentos que vêm à sua cabeça. Perceba que é um pensamento. É uma posição, é um julgamento, não totalmente identificado com isso. É uma história que você está contando a si mesmo. É incrível quantas histórias as pessoas contam para si mesmas em suas cabeças. Muitos estão completamente distorcidos. Não é a realidade. São as histórias. Como você vê a realidade. A realidade costuma ser muito mais simples e benigna que a sua história. Uma das primeiras lições do curso em Milagres diz que você deve olhar para as coisas ao seu redor na sala e dizer: nada do que vejo nesta sala significa alguma coisa. Essa mesa não significa nada, esse copo não significa nada, essa mão não significa nada, este chão não significa nada. Agora, o que essa lição significa? Isso não significa nada. O que isso significa é que está tentando apagar a conceituação contínua da realidade, com rabiscos em um quadro negro. Porque o que quer que você pense que significa é um conceito em sua mente. E se você negar a conceituação contínua e compulsiva da realidade, é como apagar o condicionamento de sua mente. E chegando no lugar onde está o Dalai Lama, não sei. Portanto, esta lição
do Curso em Milagres, tudo que ela ensina é chegar ao lugar do vazio espaço, do estado de alerta. Não mais preso ao pensamento conceitual. Isso não significa nada. E é claro que é outro você. Você está se movendo para uma dimensão diferente, vivendo dessa maneira. É só você habitar e de repente a vida se abre. E toda a estreiteza que a mente lhe impôs se dissolve e a vida se torna espaçosa. Porque você encontrou o espaço interior. De repente há um espaço para a vida. E não mais um lugar ameaçador. O que a vida vai fazer? De onde vem minha próxima ameaça? E novamente, a mesma coisa. Por exemplo, há todo um ensinamento espiritual baseado em negar a realidade de sua história. Os ensinamentos de Byron Katie são baseados no simples fato de negar sua história de como eu sei. Eu realmente sei que isso é verdade? Não, eu realmente não posso saber disso. Então você chega ao mesmo lugar onde está o Dalai Lama. Eu não sei. Então é uma coisa maravilhosa se você pode entrar nesse não saber. E então, mas é apenas não saber do ponto de vista da mente conceitual. Você está realmente conectado com uma inteligência mais profunda, incondicionada. E se você realmente precisa saber alguma coisa, a coisa vem. Mas vem da amplidão do não saber. Bem, é um pouco como pular de um penhasco e depois ver se você consegue voar. Para o ego é um pouco assim. O ego diz, ei, não vá por aí, amigo. Porque o ego resolveu tudo. Ele explica o todo, tem a sua filosofia de vida, pode ser muito defeituoso, uma filosofia muito limitadora, mas tem algum tipo de filosofia de vida. Cada pessoa tem sua história através da qual interpreta a realidade. E geralmente não é uma obra de ficção agradável. Mas pelo menos você acha que sabe. Isso lhe dá uma base ilusória. E claro, o ego pensa, não posso, se eu abrir mão disso eu não vou saber mais nada. O que, de certa forma, é verdade, mas não totalmente verdade. Em um sentido mais profundo, você apenas abre mão de uma distorção da realidade, criada pela mente condicionada, que faz parte da mente humana coletiva, em qual o seu atual estado de evolução. E assim a mente coletiva, da qual sua mente faz parte, criou esse mundo feito pelo homem, que está cheio de problemas. E eles parecem ser que surgem um após o outro. Quando você pensa que uma coisa é melhor agora, de repente, oh meu Deus, agora é economia. Ferrou. E é isso. Então é isso, e vem outra guerra. E é sempre assim.
como ter equilíbrio entre aceitar a vida como ela se desenrola e trabalhar ativamente e lutar por objetivos, destinos e aspirações. Bom, aceitar a vida como ela se desenrola, é claro, é a base para uma vida consciente e sã, aceitando tudo o que se desenrola no momento presente. Não há mais nada. Essa é a base. Isso significa que você não pode ter objetivos, não pode ter aspirações, querer alcançar isso, fazer aquilo ou aquele outro. É perfeitamente compatível com aceitar o que está surgindo nesse momento. Uma diferença entre o estado inconsciente que nega esse momento e quer fazer dele um meio para um fim o tempo todo. A diferença, então, é qual é a motivação para o seu fazer. Se você nega esse momento, nunca consegue abraçá-lo, honrá-lo, apreciá-lo. Então, a motivação para a sua ação é basicamente a insatisfação com o que é. E a ação é encarada como uma possível forma de superar o descontentamento e a insatisfação que você sente com o momento presente. E esse é um padrão muito normal e para muitas pessoas é isso que as motiva. Eles não se sentem bem o suficiente. Eles sentem que há algo fundamentalmente faltando em suas vidas. Eles não se sentem reconhecidos, eles não se sentem amados, tanto faz. E assim eles tentam encontrar algo, conseguir algo que lhes traga aquilo que eles sentem que está faltando. Eles não percebem que não vai funcionar. Você precisa começar com a base para a sua vida, que é esse momento, e se aprofundar nisso e ficar bem com isso, amigável com isso. Perceba que é a única coisa que existe, apenas esse momento. Nada jamais existe que não seja esse momento. Portanto, você também pode se tornar amigo dele e apreciá-lo, olhar em volta e ver como está tudo bem. Esse momento está realmente bem. E se não estiver tudo bem, você ainda pode dizer, bem, é isso que está acontecendo agora. Algo dá errado e isso é o que é. Então as coisas virão, coisas que você quer fazer. De repente surge uma ideia, ou você precisa fazer algo para ganhar a vida. E desse estado de se tornar com o ser do momento presente, algo surge e quer tomar forma no mundo, que talvez você queira criar. Então você o cria com a alegria de fazer, em vez de um sentimento de falta, de que precisa de algo para se tornar completo ou feliz. Assim a motivação muda de carência, de descontentamento, para a alegria de fazer. Você não está mais estressado. O estresse é um sinal de que você perdeu o momento presente. O momento seguinte se tornou o mais importante do que a sua própria vida. O próximo momento ele pode ser apenas um pensamento. Então o futuro é um pensamento na sua cabeça e nada mais. Me avisem se eu estiver errado. Se você conhecer o futuro, me avise. Então, você tem que, em sua própria experiência, você tem que ver se eu estou certo. Se o futuro pode realmente ser o que parece tão importante. Mais importante do que esse momento? Com certeza, não é? Bem, se é tão importante, então onde está? Alguma vez ele vem? Como eu disse, deixe-me saber se você encontrá-lo. Você não vai, é claro.
apenas esse momento. Portanto, essa deve ser a base para a sua vida. E para abraçar o ser desse momento. Como você pode fugir disso? Não há para onde ir, exceto em sua mente. E a mente faz isso o tempo todo. Sempre vai para algum outro lugar. Então você ainda pode fazer porque gosta de fazer. E você vê como isso contribui para o despertar de uma forma ou de outra. Se você praticar a vida no momento presente, você não poderá deixar de contribuir. Faça o que fizer, você não pode deixar de contribuir para o despertar. Você pode ter o trabalho mais simples, você pode ter um emprego em uma cabine de pedágio na ponte, e os carros chegam e você diz $5, por favor. E mesmo lá você interage com centenas de pessoas todos os dias por alguns segundos. Mesmo lá, se você estiver completamente presente, algo fluirá quando você pegar o dinheiro deles e disser, tenha um bom dia. Algo fluirá de você para outra pessoa. E você contribuirá para o despertar. Não importa o que você faça. Seu estado atual de consciência se espalha. Afeta os outros. Assim, o descontentamento, como motivação para fazer, é substituído pelo prazer de fazer o que você faz. Porque qual é o ponto? Se você não está gostando do que faz, qual é o ponto? Agora, às vezes, você pode dizer, não posso gostar disso. Mas você pode se surpreender com quantas coisas você pode gostar de fazer. E definitivamente, se você achar que absolutamente não pode desfrutar de algo, seja qual for o seu trabalho, então é claro que você precisa sair e não ficar com a infelicidade. Viver com a infelicidade e fazer algo que você não pode tolerar. E se render e fazer, se não com alegria, pelo menos em estado de aceitação. O mundo está cheio de pessoas que estão fazendo o que realmente não querem fazer. Não apenas em seus trabalhos, mas também em qualquer ação que elas façam no momento. Se você realmente olhar atentamente para eles, eles estão cuidando de seus negócios diários e, na maioria das vezes, o que eles estão fazendo, algo dentro deles que realmente não quer. Ele não quer estar onde eles estão, mas eles estão lá. E eles estão fazendo isso, mas realmente não querem fazer o que estão fazendo. Portanto, muitas vezes há uma relutância nas pessoas. Há uma resistência ao que estão fazendo. Onde estão, para onde devem ir. É muito comum. Muitas pessoas vivem com isso a vida inteira. Então, nem sabem mais. Porque quando você vive com ele em um estado por tanto tempo, você nem percebe. É como o zumbido da geladeira. Se continuar por muito tempo, você nem ouve mais. Mas quando para, bem, de repente você diz, uau, esse barulho estava lá o tempo todo. Nem sabia mais. Então existem estados internos com os quais você vai encontrar descontentamento e resistência, mas eles se tornaram tão familiares que nem sabem mais.
Posso entender o desapego aos objetos, mas não consigo compreender o desapego aos meus filhos ou família. Como alguém pode ser desapegado daqueles que amamos? Boa pergunta. A questão, eu posso entender o desapego às coisas. Agora, o desapego às coisas, vamos falar um pouco sobre isso. O desapego às coisas não significa não apreciá-las, mas significa não buscar a si mesmo ou considerar as coisas como sendo uma extensão de si mesmo, ou pensar nas coisas como se elas precisassem ser adicionadas a você, para ser você mesmo um pouco mais plenamente. Isso é apego às coisas, é uma disfunção do ego, mas de uma forma em que o ego sobrevive. E não é agradável porque você sempre precisa de mais e nada realmente te satisfaz. Se alguma vez você compra algo e busca algum tipo de autossatisfação através disso, muito rapidamente você percebe que não funciona. E então você procura por outra coisa. No entanto, existe uma forma de apreciar as coisas, coisas bonitas ou coisas simples. Apreciar não é ser apegado. Você pode amar, até mesmo amar um móvel, ou seja lá o que for. Um pequeno objeto, ou um pedaço de pano. Algo que você veste também. Não estou dizendo que tudo isso precisa desaparecer. Você pode gostar das coisas e apreciá-las, amá-las no sentido de tê-las apreciado, sem um egoísmo nisso. E quando a coisa sai de você, você a perde ou quebra, ou é roubada, ou o que quer que seja. Sem um apego, você dirá, pá, é uma pena. Mas não há reação e nem dor. Você é capaz de deixar ir. E isso é um sinal de que algo que você apreciou, e mesmo que essa coisa não esteja mais lá, bem, está tudo bem. Agradeço sempre, desde que comecei nos meus... entre os 30 anos e... bem, até os 30, eu não sei, 36... meu principal meio de transporte era a bicicleta. E sempre apreciei minha bicicleta. E desenvolvi um hábito estranho quando estacionava minha bicicleta e aprendi em alguma coisa na grade do lado de fora, sei lá. Eu dava alguns passos e olhava para trás e apenas apreciava o fato de ser. É um hábito muito estranho. Você olha para trás e olha para trás mais uma vez e ali está. E às vezes as pessoas perguntam por que você está olhando para trás, para sua bicicleta. Você está orgulhoso disso? Bem, não era uma bicicleta particularmente especial, era uma bicicleta normal. Não, eu apenas agradeço por estar lá. E um dia eu peguei um carro, alguém me deu um carro velho, e então eu emprestei minha bicicleta para alguém, e de repente essa pessoa veio e me disse, sinto muito por ter perdido sua bicicleta. Foi por alguns minutos e agora se foi. E eu já havia passado por uma mudança na minha consciência. Então eu disse, está tudo bem, se foi. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Espero que mais alguém aprecie isso agora.
Então desenvolvi o mesmo hábito com o meu carro antigo. Eu olhava para trás quando estacionava, olhava para trás e apenas apreciava ele estar lá. E eu faço o mesmo agora que tenho um carro muito melhor. E agora com o meu carro bom, as pessoas acham que devo estar orgulhoso desse carro ou algo assim. Mas não é isso. Eu fiz o mesmo com a bicicleta. É um hábito estranho. Eu não estou recomendando a ninguém que faça isso. Mas é uma maneira pela qual apreciei sua existência. E não é apego. Mas não acredite em mim. Mas a realidade do apego só aparece quando desaparece. Então vamos esperar para ver. Então isso é maravilhoso, não estar apegado às coisas e ainda ser capaz de apreciar as coisas. Então vem o apego aos humanos, apego aos seres humanos. E o questionador pergunta: eu posso entender o desapego aos objetos, mas não consigo compreender o desapego aos meus filhos e minha família. Como alguém pode ser desapegado daqueles que amamos? Bem, você não pode. Não é desejável. Claro que você está apegado àqueles que ama. E claro, se eles forem tirados de você, você sentirá dor e chorará. No entanto, à medida que você desperta espiritualmente, além do seu apego a uma pessoa que ama, há um nível mais profundo também presente, no qual você se relaciona com essa pessoa, não através da emoção ou do físico, mas mais profundamente através da presença. Você sente a presença deles, você sente além da emoção. Você sente a essência deles. E isso é vital, porque agora significa que o amor se tornou, bem, que palavra podemos usar? Poderíamos dizer espiritualizado. Não é mais apenas emocional. É apenas uma forma muito limitada de amor. Mas você também percebe a dimensão sem forma, no outro ser humano e em si mesmo ao mesmo tempo. E se uma pessoa for tirada de você, o nível em que você está apegado a essa pessoa e esse nível, você sente a perda e a dor disso. E ao mesmo tempo, existe um nível mais profundo presente, no qual você percebe aquilo que não está sujeito à morte. Existe uma vida interna ali, existe um nível em que a essência daquela pessoa, você sabe além das explicações, é eterna. A essência de quem eles são, e você pode sentir isso em si mesmo. Mesmo quando chora, quando uma pessoa morre, alguém que você ama. Então não estamos almejando o desapego daqueles que amamos. Mas o que almejamos é ir mais fundo em nosso amor. Para que não haja apenas um nível emocional ou físico, mas um nível mais profundo de verdade. Em última análise, isso é o verdadeiro amor. E não espere até que alguém que você ama seja tirado de você para encontrar esse nível. Encontre esse nível enquanto eles estão aí com você. Mas não o procure no outro. Encontre em você mesmo. Todo o ensinamento aqui é sobre isso. Encontre-o em si mesmo e depois olhe para o outro, sinta-o, reconheça-o também no outro. Portanto, há momentos em que você pode se relacionar com um ente querido
E isso é uma parte importante do relacionamento. Não através de palavras e pensamentos, não através da fisicalidade, não através da emoção. Eles estão lá, mas de vez em quando relacione-se com outro nível, o nível mais profundo do que o físico. Toque, olhe, mais profundo do que palavras, mais profundo do que os pensamentos, mais profundo que a emoção que você sente, a proximidade. Então você vai para isso. Isso é possível? Sim. Esteja com outra pessoa no estado de clareza da presença. Apenas consciência de espaço absoluto. Olhe para o outro com consciência ampla. E assim surge a essência sem forma. Então, quando eles morrem, porque todo mundo próximo a você, é claro, vai deixar você ou você os deixará. Eles morrem primeiro ou você morre primeiro. E é um absurdo não considerar isso. E quando a morte finalmente chega, sim, claro que você sente dor, mas reagir como se isso fosse a maior coisa antinatural que já aconteceu no mundo, claro que é assim que você se sente se você nunca considerou a morte. A realidade dela que está ao seu redor. Mas para ir além da morte, não espere a morte. Morra agora para essa identificação exclusiva com a forma. Morra para o eu feito pela mente. E então, quando a morte chegar, você chorará e sentirá uma profunda paz ao mesmo tempo. Parece quase paradoxal, mas eu já passei por isso. E conheço outros que passaram. Você chora e sente uma paz profunda ao mesmo tempo.